Hoje nós temos aqui conosco, numa palestra especialmente para nós aqui na Seara, nosso querido amigo Sebastião Camargo, aqui ao meu lado. Ele, como todos nós, está sempre ligado à nossa irmã Joana de Ângeles. E por isso mesmo, ele me pediu que, antes de lhe passar a palavra, lesse duas mensagens da nossa irmã Joana, relativas, a primeira delas ao capítulo 1 do livro Dias Gloriosos, que nos diz o seguinte: segundo Joana de Ângeles, a física quântica já desmistificou a matéria, avançando gloriosamente para a energia, alcançando as tecelagens sutis do espírito, constituído das indizíveis e indivisíveis mônadas primevas, a matéria-prima do cosmos, que é o princípio inteligente do universo, quase logrando identificar o mundo causal de onde tudo procede, o néctar intrínseco do psiquismo divino, ou as imanências sempiternas do Verbo Criador, o oceano insondável do amor supremo. Joana de Ângeles. E a segunda mensagem do livro Autodescobrimento, uma busca interior, também no capítulo 1, que ela nos diz: procrastinar o fenômeno da conscientização tem limite, porque na sua complexidade, a energia que é vida constitui-se do psiquismo divino, e hoje, ou mais tarde, liberta-se das injunções grosseiras que a limitam momentaneamente, sutilizando-se em ondas de amor que se esprairão no oceano do amor de Deus. Também Joana de Ângeles, no seu livro. Com essas duas mensagens que Sebastião me pediu, vamos então, para a nossa alegria, ouvir Sebastião Camargo. Sejamos todos bem-vindos, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja sempre em nossas vidas. É uma alegria imensa retornar a esta casa que sempre nos acolhe como um lar de esperanças. Recebemos as instruções como uma imensa universidade de almas e os estímulos para a cura e a autocura como um grande hospital de misericórdia. E o tema que consta nas obras de Joana de Ângeles é muito simples. O amor é a alma da vida. E para André Luiz, a alma em si só se nutre de amor. Para Pietro Baldi, o amor é a força que move o cosmos. Para Mahatma Gandhi, ele é a força mais potente que existe e, ao mesmo tempo, a mais sutil. E nós vamos bem devagar, porque Joana de Ângeles não facilita descendo, mudando a linguagem, porque ela fala que o ensino dos Espíritos, quem quiser estudá-lo para compreendê-lo, assim também como recomendou Allan Kardec, deve deixar de lado o seu saber, ou seja, esvaziar a sua xícara para saborear um outro chá ou outros chás. E eu trouxe na minha memória extracelular, para não ser infiel, normalmente eu guardo tudo de memória, mas hoje, por conta da seriedade do assunto, eu quero dizer, além da informação, onde consta. E normalmente temos o cuidado de gravar no áudio, no vídeo, porque mesmo que eu pedi ao Paulo para ler, eu posso ter inventado da minha cabeça, não posso? Também, Cris? E isso eu já ouvi em casas espíritas. Certa feita eu proferi uma palestra viajando dentro das 13 obras de André Luiz. Estávamos gravando. E ele fez questão de falar em público, dirigente da casa: você inventou tudo isso.
eu li essas obras e não tem nada disso nas obras. Quem não deve, não teme. O maior patrimônio que temos é a nossa consciência em paz. Ou como afirma Joana, a paciência é a ciência da paz. E eu falei, nós gravamos, te damos uma cópia, você lê de novo, não de carreirinha, inteiro na leitura, em espírito e em verdade, e depois mostra onde está o equívoco. Até hoje não tivemos o retorno do dirigente e nem o retorno do convite para palestrar na sua casa. Mas quando não querem, outros querem. E Jesus aconselhou-nos, quando alguém não quer nos receber, a gente bate o pó da sandália e vai pregar em outro lugar, não é verdade? Feito isso, numa obra com o nome de Viver é Amar. Assim está grafado por Divaldo Pereira Franco. O amor, alma da vida, é o hálito divino a espraiar-se em toda parte, manifestando a paternidade de Deus. Então, o amor é o hálito divino que está por toda parte manifestando a paternidade de Deus. E em André Luiz, em Evolução em Dois Mundos, logo no início, no primeiro capítulo, ele fala que o fluido cósmico universal é o plasma divino, o hausto do Criador, a força nervosa do todo sábio. Neste elemento primordial vibram e vivem constelações e seres, corpos e almas, como peixes no oceano. Porque já ouvimos várias vezes de vários espíritos desencarnados ou não afirmar que Deus esqueceu deles. Não tem como. Tudo que existe, existe em Deus. Fora dele, nada existe. E Deus é tão perfeito que nos criou dentro dele e ele dentro de nós. E Jesus lembrou-nos: o reino de Deus está dentro de vós. Se o reino está, Deus e o Cristo também estão. E se não tem como eu estar fora de Deus, o que nos falaram parece não ser verdade. Saímos de Deus, perdemos o endereço e buscamos por intermédio da religião o religarem. Religarmos a Ele. Parece que não dá muito certo. Agora, perder o endereço da nossa consciência pode ser, porque ela afirma na obra Ao Encontro da Paz e a Saúde que o espírito tem quase a idade do universo. Para minha cabeça é um pouco grande a informação, porque se eu considerar a primeira teoria do Big Bang, de um único universo, ele tem de 13 a 15 bilhões de anos. Mas se eu considerar a segunda teoria de Stephen Hawking, na qual ele narra que existem tantos universos quanto bolhas de sabão numa banheira. E saiu à época na revista Super Interessante. E nunca esqueço, porque eu tiro uma fotografia mental e estou vendo a capa da revista e está escrito muito além do Big Bang. E quem conhece Stephen Hawking, ou quem o conheceu fisicamente, ou ouvir falar dele, ele só movia os olhos quando movia, porque ele casou com uma moça chamada esclerose lateral amiotrófica e não lhe permitia movimentos.
E eu imagino, pela minha cabecinha com pouco conhecimento, que alguém o colocou dentro dessa banheira. Como ele não movimentava, esqueceu o menino lá. E ele contou as bolhas de sabão e mudou a sua tese. Existem infinitos universos somente numa dimensão cósmica. E grafou: se não estudássemos de 26 a 50 dimensões, não entenderíamos os átomos que compõem o nosso corpo. E as dimensões também são infinitas em Deus. E Joana de Ângeles narra que o universo é feito de átomos. E os átomos, por sua vez, são universos em miniatura. Vou dar o tempo para vocês ir imaginando. O universo é feito de átomos e os átomos, por sua vez, são universos em miniatura. E se considerarmos somente uma célula do nosso sangue, a mais simples, que é a hemácia, que não tem nenhum núcleo, nem a consciência individual, ela se deixa conduzir pelo nosso pensamento e pelos nossos sentimentos. Por isso que quando saímos do prumo, o sangue ferve. Quando nos pacificamos, ele se acalma. Ela tem 2 bilhões e 800 milhões de moléculas, porque a cifra era 280 milhões de moléculas. E a ciência, há uns 5 anos atrás, falou: tudo que nós descobrimos até agora tem que multiplicar por 10 as cifras. E mais ou menos 100 mil átomos cada uma das moléculas. E ela narra que nós movimentamos em nossa mente, está na obra Atitudes Renovadas, em média 95 mil pensamentos por dia. E André Luiz fala que esses pensamentos tomam forma a partir de uma matéria mental que está em torno da mente. E essa matéria mental é composta de seres vivos incontáveis, que também estão em processos de evolução nos quadros do universo sem fim. E na obra Libertação, André Luiz, além dessa informação, afirma que os átomos são aglomerados de forças vivas. E vocês ouviram na leitura, a energia que é vida constitui-se do psiquismo divino. E o psiquismo divino é de onde nasceu, segundo a autora, o espírito, como a menor fascículo de luz do cosmos. Ou seja, é ele que se transforma na matéria-prima do cosmos. E é essa mônada primeva, esse princípio inteligente, ou espírito na sua origem, como uma semente de luz, que o teólogo Carlos Soares Pastorino, em Sabedoria do Evangelho, assim narra: o amor é a reunificação das mônadas em unidades cada vez mais amplas no todo. E Joana de Ângeles, noutra obra, ela narra, e agora na obra Compromissos de Amor, capítulo 21, antes do amor não existia a criação. E agora você já tem uma noção do que é o amor. Antes do amor não existia a criação, porque exteriorizando-se de Deus, gerou-se o universo. Então, do hálito divino, condensa-se o psiquismo divino, e do psiquismo divino nasce o espírito, e da reunião entre 2 ou mais elementos, lembra com Jesus? Onde houver 2 ou mais em meu nome, ele não estava falando de seres humanos. Aí eu estarei. Porque no outro momento ele afirma: antes de vocês existirem, eu sou.
E antes não foi vocês que me escolheram, foi eu que vos escolhi, e nenhuma das ovelhas que meu Pai me confiou se perderá. Tudo o que fizer a um dos meus irmãos mais pequeninos, é a mim que o fazeis. E eu não conheço nada menor do que o Espírito, o átomo primitivo ou o átomo primordial. E ela prossegue noutras obras, falando outras coisas. Por exemplo, o amor é a vibração de Deus que perpassa todo o universo. É o mais potente antídoto na cura de todas as enfermidades, porque ele gera a vida, ele nutre a vida, ele a organiza e a mantém em todas as suas expressões. E na obra Garimpo de Amor, quem ama, a cura acontece naturalmente. Quem espera amor, só recebe alívio. Na obra Jesus e Vida, a autora narra que nós podemos viajar no tempo. E tem dois modos. Se eu começar a lamentar, a reclamar, eu volto para o meu passado, onde houve a encrenca que perturba-me atualmente. Se eu projetar-me para o futuro pensando coisas nobres, não só crio fótons na obra que ele começou a ler ali, Dias Gloriosos, essa informação também está lá na obra, no capítulo Pensamentos e Doenças. Quando eu penso positivo, eu crio fótons, que são partículas visíveis. O amor personificado, conforme os físicos quânticos também. E assim ela grafa o reconhecimento deles. Jesus e Vida além da viagem no tempo, porque se eu identifico alguma coisa que perturba a minha vida, segundo a autora, no Evangelho segundo o Espiritismo, a dor é bênção e Deus a envia apenas aos seus eleitos. Alguém está com dores aqui na plateia? São os eleitos de Deus. Mas Bezerra de Menezes, e nós vamos usar o Paulo, que eu falei, você parece com o Paulo de Tarso do filme ali, eu estou mais para Bezerra de Menezes, a barba, né? O que eu estava falando mesmo? Eu acabei de esquecer, Paulo, deu um branco de repente. Alguém lembra? Então Bezerra de Menezes, Emmanuel e vários outros espíritos afirmam que Joana de Ângeles é um dos espíritos que mais evoluiu e mais contribuiu com a propagação da Boa Nova do Cristo. Desde Joana de Cusa, que viveu com Jesus, Clara de Assis, Juana Inês de la Cruz, Joana Angélica de Jesus e para os íntimos, né? Joana de Ângeles. E se assim é, ela vai alterando as informações sutilmente, como se dissesse, eu tenho até um seminário, no futuro a gente poderia até programar a evolução do pensamento de Joana de Ângeles. Quem tiver pouco de coragem, leva umas 6 horas de... Pelo menos que eu gravei uns 30 módulos no canal. Mas dá para a gente reduzir para mostrar que antes ela pensava de um jeito e hoje pensa de outro. Porque dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, que esta lição, que a dor é bênção, está com o título de Paciência, e na mesma obra ela narra
na outra lição que tem o nome de Dar-se-á aquele que tem, Deus encoraja todos os esforços que tendem para o bem, multiplicando 100 ou 1000 vezes a mais a capacidade de mudança. E na obra Plenitude, ela atualiza essa informação dizendo que quem escolheu o amor como única razão do existir não precisa da dor para evoluir. A Miriam está aqui, ela sabe como está a minha coluna vertebral. Que por um refrigerante começou a derreter toda a minha estrutura óssea, porque começou a desmanchar tudo. Só que eu não escolhi a dor. Reconstruímos o suficiente para não ficar na cadeira de roda. Tem muito a reconstruir, mas não sinto dor de espécie alguma e não tomo remédio de espécie alguma há 30 anos. Porque aprendi com ela na obra Jesus e Vida também que eu posso viajar para o futuro e buscar as pérolas da solução e trazer para o presente para consertar o meu passado. E na obra ainda, a mente é uma emanação do espírito. Eu disse que ele tem quase a idade do universo. Na obra O Ser Consciente, ela narra que o espírito é a soma de todas as nossas vivências. Se é todas, para nós que somos espíritas e espíritos conscientes, eu já fui lagartixa. Eu já fui uma salamandra. E tanto uma salamandra como uma lagartixa constrói um rabo novo, uma perna nova, no caso da salamandra, em mais ou menos 20 dias. E quando tivemos um processo cancerígeno na mandíbula, que de 2 centímetros de massa óssea, que é do pé do dente até a base, perdemos 18 milímetros e reconstruímos em 20 dias, usando esse amor que ela fala. Esta energia espírito ou espiritual, porque isso está em Kardec, questão 613 da obra O Livro dos Espíritos. Cada ser organizado de acordo com a obra que deseja construir e a capacidade que tem de gerenciar esta energia, assimila uma porção de princípios inteligentes do universo, de espíritos. Que André Luiz, falando do passe, na obra Nos Domínios da Mediunidade, em que mecanismo se baseia o passe? A arte de curar. A vossa ciência de hoje já não tem mais isso em 1954. Já não tem mais no átomo o tijolo indivisível da matéria. Antes existem as partículas atômicas. Antes as subatômicas, as linhas de forças, a vida mental determinante. E conclui, tudo é espírito no santuário da natureza. Renove o seu pensamento e tudo se renovará contigo, ou renovará conosco. Então, se a mente é uma emanação do espírito, e na obra O Ser Consciente ele sabe conscientemente o que fazer, como fazer, onde e quando realizar, a alma, na mesma obra, é apenas um ponto de autoconsciência pura. Um ponto. Ela faz até uma comparação, que é quase uma metáfora. Imagina um pé de laranja repleto de frutos. A alma é apenas uma das sementes de uma das laranjas. Se somos cópias perfeitas do cosmos, como Leon Denis, na obra O Problema do Ser, o Destino e da Dor, Depois da Morte e outras, ele também narra que o espírito é um todo unificado. E o que está encarnado é apenas uma diminuta fração. No caso de Leon Denis, ele aprendeu a abrir, a folhear, a ler o livro oculto que existe em nós. O livro das metamorfoses do ser que nos dirá o que temos sido e o que seremos.
ele nos ensinará o maior dos mistérios, que é a criação do eu pelo esforço constante. Está na obra de Leon Denis. E o que fazemos foi aprender a ler esse livro oculto. Então, a pirâmide no primeiro livro é que nós lemos até o Egito, a nossa trajetória. E lá já estudávamos os átomos. Como sacerdotes, estudantes de medicina, que pensam que Hipócrates é o pai da medicina. Como? Se lá já estudávamos. Pode ser medicina no outro tempo. Mas é até interessante lembrar de Hipócrates, que ele falava: a cura está em você, está em nós. Quanto você está disposto a desapegar-se da doença para poder sarar? Que seu alimento seja seu único medicamento. E Joana de Ângeles, além de dizer-nos essas informações, ainda auxilia-nos com outras tantas para que pudéssemos pensar a respeito desta possibilidade de curar-se ou conhecermos. Na obra Autodescobrimento, uma busca interior, ela nos ensina a dialogar com as nossas imperfeições morais, que normalmente são as causas de nossas enfermidades. Alguém aqui vocês ensinam a fazer feitiços de vez em quando? Que fala que a gente é macumbeiro no espiritismo, não fala? Ninguém aqui faz feitiço, macumba? Não? Bruxaria, magia do mal. A fofoca e a inveja é a pior magia do mal, segundo Ramatiz e também Chico Xavier, que falava: meu filho, a fofoca também mata. E quando nós fofocamos, quando nós fazemos a magia mental pensando mal, magia verbal falando da vida alheia, a fofoca, nós estamos gerando memórias, emoções que normalmente vai combinar com a doença chamada câncer. E basicamente todas as doenças derivam-se desta. Então, o nosso desalinho mental, o desequilíbrio emocional, a nossa conduta, a nossa atitude diante de qualquer situação, e também pode ser o pensamento harmonioso, a emoção disciplinada, a palavra em equilíbrio e a atitude em consonância com a harmonia, com as leis que regem o amor, que cura todas as coisas. Se assim não fosse, Kardec, que estudou medicina, lecionou medicina, para 2 de seus biógrafos, ele foi médico e clinicou por algum tempo. Está na obra também de José Herculano Pires, A Era do Espírito, esta informação. Dr. Charles Richer dirigia-se a Kardec, chamando-o por doutor em medicina. Pode até questionar se ele foi médico e clinicou, mas ninguém questiona que ele lecionou medicina. E a palavra que ele deixou foi: se o médico soubesse o valor do magnetismo das palavras, ele curaria os pacientes com as palavras. E Euripides Barçanufo: as palavras bem ditas ou ditas bem gera vida. As palavras mal ditas ou ditas mal gera morte. E Emmanuel também fala isso na obra Vinha de Luz, com outras palavras, mas dizendo que a palavra mal pronunciada gera morte, bem pronunciada gera vida. Como o tempo avança e eu não sei ainda parar o relógio, viajar no tempo, eu sei. Porque isso eu fiz vindo para São Paulo. Ou vocês me explicam.
Normalmente eu gasto de 10 a 12 horas para fazer 700 e poucos quilômetros, porque eu respeito a lei humana e normalmente travo piloto automático em 2 km, 5 km, menor do que a velocidade da pista. E um amigo fez o mesmo trajeto porque eu estava saindo de lá, ele estava chegando, o Anderson. E o amigo dele andou um pouquinho acima da velocidade da pista. Eles pararam uma vez para abastecer. E eu parei 3 vezes para esticar o meu corpício, dar uma folga para minha coluna. Mais ou menos 1 hora de parada, só que eu saí de Três Lagoas às 6 da manhã e cheguei em São Paulo às 13 horas. Não bate. Descontando a hora que eu parei. 7 horas não tem como. Eles gastaram no mesmo percurso, só que isso não foi a primeira vez. De Franca a São Sebastião do Paraíso, em Minas Gerais, São Sebastião, tem 80 quilômetros, e acho que em Minas Gerais eles soltam um burrinho. Nunca vi tanta curva, não sei para que aquilo. A gente gasta no mínimo 1h30 para andar 80 quilômetros. Um engarrafamento enorme em Franca. Os 3 companheiros, eu no banco de trás, o motorista, um outro parceiro, deu um sono de morte nos 3. Tanto que o motorista disse: quando sair você pega o volante, porque eu não tenho a mínima condição de dirigir. E mineiro gosta de chegar pelo menos meia hora antes da palestra, quando não dá para chegar 3 dias antes. Porque é um sofrimento enorme chegar em cima da hora ou atrasado. E não dava para calcular, porque nós só tínhamos 50 minutos. E meia hora antes da palestra estávamos em frente à Casa Espírita. 20 minutos. 3. Se são mentirosos, são os 3. E agora eu disse a hora que eu saí. Está registrado que eu fui dizendo aos amigos onde eu estava. A minha esposa até falou: você está voando? Parece que eu estou voando mesmo, parecia flutuando. Então é possível acessar esta consciência que está no futuro. Nós retornamos no passado para resgatar nossas ovelhas. Só desce quem subiu, segundo Jesus. Então, se eu estou no meu passado e sei que neste futuro, na minha consciência, existem informações, eu posso, nesse diálogo terno e amoroso, a partir dessas informações que busco para pacificar ou apacentar minhas ovelhas, estas diretrizes. E nesse diálogo terno e amoroso, conforme está em autodescobrimento, uma busca interior, eu envolvo em vibrações de amor, já sabemos o que é o amor, e ao mesmo tempo sabemos o que são as virtudes. Para Joana de Ângeles, a paciência gesta autoconfiança. E a autoconfiança gesta mais paciência. Ela tem as virtudes como seres vivos, entidades, que não seria de se estranhar para quem leu o Evangelho segundo o Espiritismo e prestou atenção no que leu. Quem gosta da lição do Espírito Caritas? Dependendo da tradução que a gente vai compulsar, o Espírito afirma por 3 vezes: eu sou a caridade. Então, cada virtude em nós são entidades com as quais podemos dialogar e podemos encarná-las para solucionar a questão. Se alguém não quiser acreditar em Caritas, se Divaldo tiver crédito, leia Amélia Rodrigues, por Divaldo, a obra Pelos Caminhos de Jesus, o capítulo 23, chamado O Anjo da Misericórdia.
vocês vão perceber 4 entidades, inicialmente 3 entidades de alta hierarquia, conforme lá está, aproximando-se de Jesus no alto da cruz, para confidenciar a ele que fracassaram com ele. E a primeira afirmou: Tu te recordas, Senhor, eu sou a fé. A segunda: Eu sou a esperança. E a terceira: Eu sou a caridade. E a quarta, Jesus é que convocou, chamada misericórdia. Falou: reconduza as 3 de volta ao coração do homem, porque elas diziam que elas foram expulsas do coração do homem. E se tiver o cuidado de ler o Evangelho lá no capítulo 19, vão perceber que a fé é a mãe de todas as virtudes. E a sua primeira filha, conforme está no item 23 do capítulo 27, é a oração. E a oração para Amélia Rodrigues é uma couraça de luz que nos defende por dentro de nossos próprios tormentos e nos imuniza por fora. Para Emmanuel, a oração começa na feição de simples desejos. E André Luiz, em Sinal Verde, capítulo 24, ele fala que os desejos são entidades tomando a forma correspondente. Se nasce na feição de simples desejos, que são alavancas que movem os instintos, transformando-os em sensações, em emoções, em sentimentos, em pensamentos, a nossa força de atração. Eu não sabia que o pensamento era filho da oração, nem que a oração era filha da fé. Isso está nas obras e está registrado para vocês consultarem se está ou se estão as informações lá de fato. Então, quando eu compreendo que eu tenho um modelo organizador biológico que há forma desta forma e que no meu corpo a cada segundo morre e renasce de 100 a 600 milhões de células. E em Dias Gloriosos, Joana de Ângeles narra que se eu pensar negativo, eu mato até o DNA, não só as células. Eu mato as informações do meu DNA, mas se eu pensar positivo, eu posso reconstruir as informações, que é o cronograma organizacional de nossas células. Inclusive, eu posso mudar não só o fenótipo que está causando a perturbação, o genótipo também. Eu posso mudar a minha programação existencial. Depende de nós. Para o bem não há limite. Por isso que ela falou, dor era bênção. Agora pode não ser mais, depende de nossas escolhas. Então é simples assim, silencie um pouquinho. Se permita viajar com Joana de Ângeles na obra Plenitude em 2 parágrafos somente. As ideias enobrecedoras, os planos de futuras ações benéficas são portadores de energias equilibrantes, que reorganizam os complexos celulares, harmoniza-os e aumenta-lhes a produtividade. Ideias e planos têm esse poder. Mas seguindo as orientações de Emmanuel na obra Irmão na lição Renúncia, que narra que o Evangelho está no próprio Espírito, nos mais íntimos refolhos de sua consciência e de seu coração. E em Espírito e Vida com Joana de Ângeles, Evangelho é força, vitalidade e vida. E no Evangelho segundo o Espiritismo, se todos os encarnados estivessem cientes da força que trazem em si mesmos e colocassem a sua vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar verdadeiros milagres, que não passam de um desenvolvimento das aptidões ou capacitações humanas. Se eu quero, eu penso. André Luiz, Sinal Verde. Se eu pensar, eu ajo. Se eu agir, eu atraio. Se eu atrair, eu realizo. Porque estamos dentro de um oceano de fluidos. E na obra A Gênese com Allan Kardec, capítulo 14,
Eu posso arrebanhar uma porção de fluidos com o meu pensamento, minha vontade convenientemente dirigidos para o bem, gravar nesta porção de fluidos as minhas virtudes, condensar esta energia em meu perispírito e construir moléculas saudáveis e consortar o meu próprio corpo. E nesse perispírito, para Kardec, tem uma fonte permanente de energias. E para Joana de Ângeles, somente no corpo físico, conforme a obra Desperte e Seja Feliz, a lição O Médico Interno, no corpo físico tem um médico interior à disposição da alma, com a capacidade de criar células com poder quimioterápico. Foi assim que curamos-nos de 16 processos cancerígenos, sem uma gota de medicação, porque remédio nenhum cura coisa alguma. Se alguém me provar o contrário, eu mudo minha tese. A medicina também é de Deus. Então, se eu não sei criá-los, eu aceito o alívio que a medicina me proporciona. Mas a cura, nem Jesus disse que curou alguém. A sua fé te curou. Ou a nossa mudança comportamental. E conforme vamos lembrando nesta obra, na obra que eu citei, que a mente é uma emanação do Espírito, Joana de Ângeles afirma que na mente nada é impossível de se realizar. Existe nela uma fonte inesgotável e inestancável da energia amor. E Bezerra de Menezes, na obra A Cura pelo Amor, fala a mesma coisa, desta fonte inesgotável. E André Luiz, em Evolução em Dois Mundos e em Mecanismo da Mediunidade, a mesma coisa. Existe em nossa mente uma fonte inesgotável e inestancável desta energia. E a mente é uma pequena fração, uma emanação do Espírito. Imagina no Espírito, que é a soma de todas as nossas vivências. Com Allan Kardec, Fotografia e Telegrafia do Pensamento, e já fazendo o exercício. Obras póstumas. Calcule a força de um pensamento bem arquitetado, que nos coloca em conexão com todas as nossas vivências, com todos os seres dentro de um mundo e com todos os seres em todos os mundos. E ao respirar com suavidade, se acalmando, assim Joana de Ângeles prossegue na continuação do que eu disse agora há pouco. As ideias e os pensamentos, as ideias enobrecedoras e os planos de futuras ações. Quem estiver interessado na cura deve visualizar-se saudável. Universo psicobiofísico, moral e espiritual. Projetar-se no tempo e ver-se em condição de perfeito equilíbrio. Ver-se recuperado, assumindo as responsabilidades ou desenvolvendo as atividades que pretende concretizar. Porque sarar para fazermos o que fazíamos, que nos levou a adoecer, não dá certo. É virar a página e reescrever a história, começando por perdoar-se, se amar sem condição. Para Divaldo, que estava meio de ponta com ele mesmo, estava doentinho, você precisa perdoar. E ele perguntou quem? Pergunte para o seu perispírito. E ele ficou 2 meses diante do espelho, perguntando ao seu perispírito, perdoar quem? E a resposta veio, você. Está com raiva de você mesmo. Porque quem perdoa-se, liberta-se. Porque o perdão faz bem para quem perdoa. O perdoado não está isento do desatino. Me liberta do caluniador
ou de quem me prejudicou. Agora, perdoar-se, parar de se culpar, de se punir, é o início da própria cura. E se amar, olhando nos olhos, como eu faço todos os dias. Não dá para fazer perto de algumas pessoas que pensam que a gente já precisa de uma camisinha de força, assim. E eu falo todos os dias, vou fazer deste o melhor de todos os dias. E começo dizendo, olhando nos meus olhos, me chamando pelo nome, você é especial, eu confio em você. Você é filho de Deus, e filho de Deus, Deusinho é. Basta o querer sincero, o saber profundo e o viver consciente. Respirem, se acalmem, se dê o direito de pensar, de desejar, de visualizar-se tal como gostariam de ser ou tornar-se. A lei não é de punição. Finalizando com Joana de Ângeles na obra No Rumo da Felicidade, interpretando a 10ª lei das 10 leis morais que consta na 3ª parte do Livro dos Espíritos, que foi sugerida, segundo Joana, por Kardec. A lei de justiça, amor e caridade. O amor compreende, a justiça corrige e a caridade salva. A primeira tarefa de um médium é a caridade para consigo mesmo, conforme está na obra Em Busca da Verdade. É a autoiluminação. E, na sequência, nos trabalhos do dia a dia, recebe as informações para curar-se, para evoluir, consolar e esclarecer quem busca as orientações por sua vez. Abraços de luz e paz e muito amor. Namastê. E aí, você já adquiriu o seu exemplar da obra O Despertar da Consciência de Sol da Terra à Luz do Mundo? Ou até O Despertar da Consciência do Atma ao Anjo? Basta você passar uma mensagem em nosso WhatsApp 11 9 7444 0770 e falar com Neuza Leal. Faremos chegar o exemplar ou os exemplares até você, com ou sem o autógrafo. Desde já, infinita gratidão. E espero que vocês possam rever, compartilhar, se inscrever. Diga que gostou ou não gostou, faça seus comentários, porque é sempre uma honra imensa tê-los como os nossos auxiliares, não só a vossa audiência, por nos seguir em nossas redes sociais, por se inscrever aqui no canal do YouTube, por compartilhar, por fazer tudo o que possa para nos auxiliar nessa interminável jornada.